Estamos sustentando aqui o Instituto Ser Presente, né? Agora licenciado pelo ICEDEP. Aqui, né, somos vários campos que formam um grande campo e fazendo movimentos para movimentar o mundo, né? A gente também faz a roda do mundo girar e faz girar bonito, né? Uma consistência bonita. Então, em meu nome, da Vanessa, da Márcia e da Silvia, a gente recebe você, recebe a Ida aqui presente também, e bem-vindo, Cláudia, a palavra é sua. Então vamos começar com o silêncio. Percebendo como nós estamos agora. Que sensações percorrem o nosso corpo. Se há alguma emoção, se há algum pensamento. Como está a sua respiração agora? Sinta seus pés no chão. Comece a mexer os dedos dos pés, os dedos das mãos, até se permitir abrir os olhos e voltar para essa tela maravilhosa. Boa noite novamente, gente. Agora de um outro ponto, talvez, quem sabe, né? É um prazer, obrigado, Yolanda. Obrigado, Sônia, que falou comigo. Obrigado, Aida. Obrigado, Teda. É uma honra estar aqui com vocês e tentar falar um pouco sobre esse legado na frente da fundadora que está aqui, né? Mas antes de começar a falar alguma coisa, eu queria brevemente escutar vocês, não a turma que já está no campo, né? Mas os que estão tentando entender ou já interessados nessa história da dinâmica energética do psiquismo, né? Aí eu queria fazer uma pergunta. O que é a DEP para vocês? O que vocês escutaram sobre a DEP? Que expectativas vocês têm de hoje? Umas 4 pessoas, para a gente poupar o tempo. Aí pode abrir o microfone, se apresenta. E o que é a DEP para você? Recording in progress. Bom, para mim eu sou nova, né? Sou Marise, nova há um ano e pouco aí de DEP, e a expectativa é de autoconhecimento mesmo, mas me encontrando, me descobrindo, até as células do meu corpo eu venho descobrindo nos passos da DEP, né? E a expectativa é sempre de acessar cada vez mais um lugar dentro de mim, um lugar nesse universo que está aqui. Então, eu venho entendendo os passos da DEP dessa forma. Então você já fez a DEP? Estou nos passos, estou fazendo os passos. Tá bom. O que mais? Posso? Aqui, Sim, Isabel? Oi, sim. eu sou Isabel, nunca fiz DEP, eu conheci através de uma amiga querida, provavelmente comum de algumas aqui presentes, a Conceição, a Concita, e eu sempre fui da área de educação,
Então, ela sempre dizia que como é que eu podia ser professora, como é que eu podia dirigir escola, como é que eu podia, se eu não fazia, tinha que fazer. E não fiz, eu procuro ler, estar sempre acompanhando alguma coisa, agora principalmente, que eu estou fora do Brasil, não vai dar, mas eu estou aqui com expectativa bem de memórias queridas e querendo te ouvir para refletir um pouco mais sobre essa temática, que é um desafio também para mim. Ótimo. Quem mais? Cláudio, a Débora, aqui no chat, falou que já ouviu falar da Deb hoje e ela está tentando entender. Eu vi. Eu gostaria de falar agora, se Foi for não. possível. Sim. Eu sou Leila e eu ouvi falar a primeira vez sobre a DEP com a Conceição também, com quem eu fazia Concita. terapia, e eu buscava uma autorregulação, autoconhecimento, né? Buscava mesmo encontrar um eixo, sabe? Deixar de ser tão fragmentada, buscar ser inteira. E ela sempre falava da DEP, né? E eu fiz participei de alguns encontros que foram feitos ainda nos anos 2009, 2008, no Rio. E eu sempre estive interessada, mas era muito difícil ir para São Paulo. Na minha, eu não tinha condição de ir para São Paulo fazer. Então, Yolanda trouxe essa boa nova, essa boa notícia. E a minha expectativa é que eu consiga, depois de quase 20 anos, trilhar esse percurso. Eu estou até emocionada. Seja bem-vindo aqui. Obrigada. Quem mais? Mais uma pessoa. Boa noite. Aqui Boa eu noite. sou Rosana. Eu conheço a DEP através de Yolanda, mas estou aberta para ver como é a abordagem, aprofundar um pouquinho. Eu trabalho com pacientes há muito tempo, mas não conheço profundamente o trabalho. Então, estou aqui aberta para escutar. Bem-vinda, Rosana. Obrigada. Mais alguém? Não. Já digo não, né? Para já cortar. Mais alguém? Oi. Oi, Paulo. Então, eu já conheço a DEP assim de muitos anos, né? Realmente, mas a DEP eu sempre trabalhei com psicologia organizacional e não tive a oportunidade, tempo. Depois que eu resolvi fazer, eu vi que não tinha no Rio de Janeiro, né? E a grande descoberta que eu venho fazendo é da importância da psicologia transpessoal nessa questão com as organizações. Entendo que a clínica é algo fantástico, o estar na clínica é algo fantástico, mas penso também que a gente pode expandir esse tema ou pode trabalhar esse tema diante dessas angústias, né, que as pessoas que trabalham em grandes organizações ou que trabalham nessa formatação da gestão necessitam ter, né, esse instrumento, essa ferramenta para reconduzir sua própria carreira, seu próprio processo. Então, eu estou nessa expectativa da formação no Rio de Janeiro, né, e também com essa diversificação de foco. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Bom, falar da DEP vamos dizer assim, é um desafio, né? Porque quando a gente passa por aí, as pessoas que terminaram, a gente pede para definir o que é DEP, em geral a definição sai tão abstrata que a resposta final é assim, vá lá e sinta, vai ser bom, né? Enfim, a minha visão, como é que eu sinto o que é a DEP, né? É o resultado de um fabuloso encontro
de, de pessoas complementares, né? Ou de, vamos dizer assim, filosofias complementares, né? Enquanto Teda, na trajetória dela, foi uma trajetória muito voltada para o lado oriental, da tradição de mestre, discípulo, né? É uma tradição que trabalhava o corpo intensamente. A Ida também vem na tradição de trabalho de corpo, mas vem uma tradição de horizontalidade, né? Uma tradição de trabalho de grupo, né? Uma tradição oriental, outra uma tradição ocidental, uma tradição terapêutica, outra tradição psicoterapêutica, que se juntaram, que se conheceram há 50 anos, né? Que começaram a trabalhar juntas há 40 anos, que há 35 anos foram forçadas, entre aspas, a vamos fazer um curso para a gente. A gente quer que vocês façam um curso para a gente, né? E a DEP nasceu sem um fio, de encontros em que as duas se sentavam e viviam naquele encontro. E até que um fio foi montado, né? E o nome DEP ele veio muito depois, né? Para refletir aquilo que as pessoas estavam sentindo, que era algo dinâmico, que trabalhava com o psiquismo e que trabalhava com energia, né? Tem algumas bases filosóficas bastante enraizadas nela, como o Vedanta, da parte oriental, como o Vedanta e como o Yoga. E já da parte ocidental, a psicologia de base transpessoal, né? Onde o foco não é a pessoa, mas a pessoa está envolvida. O foco é aquilo que está na pessoa, é aquilo que está na outra pessoa, é aquilo que está entre as pessoas e aquilo que está para além de tudo que é manifesto, aquilo que é trans, né? Enfim, falando do nosso tema, né, de hoje, que é silêncio e presença, né? Para a DEP, para a filosofia, para esse grande amálgama que aconteceu, de alguma forma, a nossa corporificação, que é o termo que a gente utiliza, não encarnação, nem encadernação, né? A nossa corporificação veio num movimento descendente em que, vamos dizer assim, qualidades vieram e se impregnaram nessa corporeidade, né? E, além dessas qualidades, algumas coisas a trabalhar também vieram disso, né? Desde que a gente era uma célula e que se tornou um embrião, que uma estrutura chamada notocórdia começou a se formar e, entre aspas, algo entrou naquelas células, né? Algo começou a se manifestar enquanto vitalidade naquelas células. E essas células foram se desenvolvendo para manifestar e trabalhar isso que foram impregnadas, né? Nessa descida, nesse movimento descendente. E a gente vive na tentativa de manifestar e trabalhar isso, né? Nesse propósito, vamos dizer assim, essa qualidade essencial se manifesta enquanto nossos talentos e nossas coisas a ser trabalhadas, mas tem um propósito. Todo o percurso da Escola Dinâmica Energética do Psiquismo, ele se inicia nesse auto-reconhecimento do que é isso, dessas qualidades, dessas coisas que a gente viu trabalhar, né?
é, e se continua à medida que a gente percebe algo disso, que a gente não consegue perceber tudo isso, né? A gente vai trabalhar aí por anos e anos, e quem acredita aí em reencadernação, talvez em várias reencadernações, né? Mas que em algum momento da nossa vida a gente precisa aplicar isso na família, precisa aplicar isso nas organizações que eu trabalho, precisa aplicar isso na saúde, precisa aplicar isso no ambiente, precisa aplicar isso, enfim, em várias outras facetas da nossa. Então, a proposta desse curso da DEP é: olhe para você, veja o que está em você, veja o que está impregnado, o que está causando incômodo, o que está causando dor, o que está causando bloqueios. E a gente começa a apresentar algumas ferramentas que não são ferramentas exclusivas da DEP, vêm dessas tradições ocidentais e orientais que as fundadoras trouxeram, que o grande diferencial é como as duas juntaram essas ferramentas para trabalhar com a gente, né? Só um exemplo simples, como respirar. Tem várias formas de respiração que a gente entra em contato durante esse percurso de 20 passos, né? Percurso inicial de 20 passos ou de 20 encontros, que não são coisas exclusivas da DEP, mas é uma coisa, elas trouxeram isso, esse amálgama que aconteceu, que é a diferença, né? Eu gosto muito das palavras de Helena Blavatsky, né, que eu sempre trago quando eu escrevo alguma coisa, né? Helena Blavatsky foi a fundadora da teosofia, né? Não trago nada de novo que eu possa dizer que é meu. A única coisa minha desse ramalhete de flores é o cordão que as mantém junto, né? E eu vejo exatamente isso, né, nesse legado que as duas trouxeram, né? Especificamente, pessoal, vocês podem interromper, né, a qualquer momento, tá? É bom que não fique um monólogo. Nosso dia a dia, ele é extremamente estressante, justamente porque a gente desconhece o fato que nós temos uma qualidade essencial, um propósito, uma coisa que viemos manifestar e que tem várias outras coisas que estão nos bloqueando e nos desviando do caminho, vamos dizer aqui. A palavra grega para desviar do caminho ou para errar o alvo é amártia, que a tradução de amártia para o português é pecado. O que é o pecado? É o errar o alvo. Qual é o alvo? Se eu estiver no caminho correto, ou no alvo correto, para essa minha manifestação, entre aspas, eu estaria feliz na vida, né? Como eu não sei o que é isso, e eu fico tentando, vou para um lado, vou para outro, vou para cima, vou para baixo, vou para dentro, vou para fora, não sei o que fazer, como Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe o caminho, para que caminho serve, né? Porque não vai levar em canto nenhum também. E a gente começa a sentir o que Buda chamava de dukkha, que quer dizer, no mínimo, uma insatisfação. A gente está insatisfeito o tempo todo, porque a gente não sabe o que fazer para ficar satisfeito. E é essa insatisfação que nos prende numa roda de desconhecimento. Enfim, nessa história toda, nessa história desse legado de 35 anos, várias coisas foram sendo incorporadas. À medida que daí a Ida intuiu alguma coisa, as pessoas que estavam em volta dela, e elas mesmas começaram a descobrir, o cientista tal está falando sobre isso.
Ah, o fulano de tal está falando sobre isso. Ah, esse exercício que a gente faz aqui, que tem esse resultado, na realidade, a gente está estimulando esse sistema nervoso, ou de forma que a gente passeia pela biologia molecular, pela física quântica, ou por várias outras áreas do conhecimento que embasam o que elas intuíram e o que elas amalgamaram, né? É a busca daquilo em nós que seria o nosso verdadeiro eu, que na DEP a gente chama o terapeuta interno ou o ser essencial, ou a presença em mim, né? Por que é que a gente não consegue perceber isso que Paulo apóstolo chamava o Cristo em mim, ou Cristo em vós, esperança de glória, né? Quem é esse Cristo em nós? O que é essa presença? Por que é que a gente não consegue perceber? Por que é que a gente está imerso nessa confusão do dia a dia, eternamente insatisfeitos, né? Porque está em permanente ruído, porque a gente não está em silêncio. E o silêncio não é meramente a ausência de ruído, né? O silêncio é a barreira em cima da qual tudo se manifesta. E essa manifestação, ela é uma manifestação em forma de onda, em forma de energia, em forma, entre aspas, de ruído. Pode ser harmônico, pode ser desarmônico, né? Mas é o ruído. A gente não está em silêncio na nossa psique. A psique é outra palavra grega, que a tradução é alma, e o nosso corpo também não está em silêncio. Cada movimento da nossa musculatura, ele gera uma manifestação energética, ele gera produção de química, ele gera produção de bioquímica, ele gera produção de hormônio. E esse fluxo de hormônios, esse fluxo de bioquímica é o fluxo energético. E se é um fluxo energético, é ruído. Pode ser harmônico, pode ser desarmônico. Então, enquanto a gente se move, ou enquanto o nosso trato gastrointestinal se move, ou enquanto meu coração bate, ou enquanto eu tenho sensações, tudo isso são manifestações energéticas que eu teria que diminuir ao mínimo para poder silenciar o meu corpo e aumentar a minha percepção do ruído da minha alma, seja da mente, seja das emoções. Para poder, no mínimo, eu gosto muito dessa metáfora, que é uma metáfora bastante oriental, é como se nós fôssemos, o que Moacir trazia muito, um vaso sagrado do Espírito que se manifesta nele. Mas esse vaso sagrado, cheio de líquido, vamos botar água dentro desse líquido, ele está permanentemente em movimento. Enquanto ele está em movimento, enquanto ele está em fluxo, e quanto maior o fluxo dele, eu não vejo, não percebo o que está no fundo dele, que seria a essência da história. Eu preciso acalmar tudo isso para poder perceber o que, no fundo, eu sou. Porque eu não sou esse turbilhão de coisas. A gente aprende, e exercita, e pratica, até porque é uma escola eminentemente prática, embora tenha uma bibliografia gigantesca, né? A gente se encontra não para estudar, a gente se encontra para praticar. E leva como dever de casa continuar essa prática. Não adianta ficar só naquele momento, né? Se eu quiser ser especialista em alguma coisa, gosto muito de dizer isso também,
Um jogador profissional, ele pratica pelo menos 8 horas por dia. Um bailarino profissional, ele pratica pelo menos 8 horas por dia. Um estudante profissional, ele estuda desde mais de idade. Qualquer profissional que queira se especializar naquele, ele precisa praticar, repetir, até que a prática se torne ele, né? Então, não é só um momento pontual de praticar, é para a vida toda e a todo momento. Como a gente diz, não é para o cotidiano, não é para o cotidiário. Eu gosto de dizer, não é para o cotidiário, é para o segundo. A cada inspirar e expirar, eu estou praticando esse silenciar, para perceber a presença em mim. E essa é a busca fundamental dentro da escola DEP, perceber esse em mim que eu não consigo perceber no meu cotissegundo, né? Perceber esse em mim que me observa, perceber esse em mim que é a testemunha, perceber esse em mim que é a qualidade que eu vim manifestar, o talento que eu vim manifestar, a presença que eu vim ser nessa encarnação, né? E aí, só para finalizar a minha fala, vocês permitem que eu projete 3 slides, tudo bem? Que eu queria ouvir vocês, para não ser Ótimo. monólogo. Eu gostaria de assistir. Está aparecendo para vocês, né? Uhum. Então, Sim, está aparecendo direitinho com a áudio. a gente vive uma das bases teóricas que a gente segue muito é a história do nosso sistema nervoso autônomo, ou que a gente descobriu depois, né? A gente tinha vários exercícios respiratórios, a gente tinha vários movimentos do rosto, da língua, a gente tinha vários movimentos de toques, e depois a gente percebe que isso tem a ver com o sistema nervoso autônomo, mas especificamente com a parte do sistema nervoso chamado parasimpático, cujo nervo único e principal é o nervo vago. Descobre que tinha alguém estudando o nervo vago e criou uma teoria chamada teoria polivagal, que hoje aparentemente está na moda. Você vê no Instagram, você vê no Facebook, você vê curso do nervo vago, reset do nervo vago, coisa que há no mínimo 20 anos a gente está falando aqui, né? Enfim, a teoria polivagal do Porges, ela fala que a gente vive basicamente, vamos dizer assim, em 3 estados: ou no estado mobilizado, ou no estado imobilizado, ou no estado relaxado. Isso é uma gravura original do próprio Porges, né? Que tem a ver com um simpático e parasimpático, que antes a gente achava que o parasimpático, o nervo vago, ele só tinha uma função. Depois se percebeu que ele tem 2 funções, né? Um sistema, vamos dizer assim, que foi preparado para a gente se mobilizar para lutar ou fugir, sistema nervoso simpático, ou depois de lutar ou fugir, a gente se acalmar, ou se restaurar depois da luta e da fuga, né? Enquanto no sistema nervoso simpático eu produzo adrenalina e cortisol, no sistema nervoso parasimpático
os dois diminuem e outras substâncias, endorfinas principalmente, né, são produzidas para a gente se curar das nossas feridas depois da luta ou da fuga. Mas o ser humano, evolutivamente, o nervo vago dele evolui por outra forma. Porque, vou fazer uma brincadeira, de tanto lutar e fugir, se acalmar, lutar, fugir, se acalmar, lutar, fugir, se acalmar, o medo nos dominou de tal forma que a gente precisou evolutivamente se juntar para poder se proteger. Então, o nervo vago ventral é um sistema nervoso eminentemente de conexão, de me conectar com o outro. À medida que eu me conecto com o outro e que a gente se protege, aí eu posso se relaxar e não ter mais o medo que eu tinha antes. Mas esse tripé de me ativar, me recuperar e me conectar, no nosso dia a dia, está tão desintegrado que, em vez de me ativar, eu me estresso. E, em vez de relaxar, eu colapso. E, em vez de me conectar, eu me desconecto. Não sei se isso faz sentido para vocês, né? De forma que o único estágio onde eu posso me conectar com essa presença de mim é se eu estiver suficientemente equilibrado, seguro, engajado. A gente está, como diz Taylor, né? 80% da humanidade está presa no simpático, rodando atrás do próprio raio, num ciclo eterno de permanência, repetindo a mesma coisa em vários aspectos da vida, em vários momentos da vida, em vários espaços da vida. Até que a gente desliga, a gente se desconecta, a gente adoece, a gente colapsa. A maioria da humanidade está simpático vago dorsal. O nosso grande desafio enquanto humanidade, e o grande desafio enquanto escola dela, é mostrar para todos: é possível. É possível você entrar em silêncio, é possível você presenciar, é possível você ser a testemunha. Porque várias disciplinas, filosofias, enfim, da antiguidade oriental e da modernidade ocidental dizem a mesma coisa com outros nomes, praticam a mesma coisa com outros nomes, falando assim: faça isso com disciplina. E a palavra disciplina é outra palavra muito mal compreendida. Não é se obrigando a disciplinarmente, porque disciplina é aquilo que eu tenho que fazer, é aquele passo a passo que eu tenho que ter no meu cotidiano, no meu segundo, para chegar naquele alvo. Se eu tenho um alvo, se eu vislumbrei algo, é isso que eu quero, o que é que eu tenho que fazer para poder chegar lá? Essa é a minha disciplina. Não é algo que vem de fora para dentro. É algo que eu me proponho de dentro para fora. Qual é a minha disciplina? Qual é a minha motivação para chegar ali? Primeiro eu tenho que saber o que é ali. Então, esses 20 passos é somente um despertar. Assim, é um iniciar. Por isso que a gente chama a escola como uma escola iniciática também. Eu acordei e eu vislumbrei. O que é que eu tenho que fazer? Faça, faça,
faça, faça, faça, faça. Isso faz sentido para vocês? Sim. Eu queria ouvir vocês agora. Faz bastante sentido, assim, Cláudio, no que eu percebo, dessa dificuldade mesmo que a gente tem e percebe, sobretudo você falando, de que, de fato, eu consigo diminuir o ruído, mas silenciar é dificílimo. E ainda buscar nesse patamar de silêncio a descoberta de quem eu sou, né? Então, realmente, isso é dificílimo, imagino, né? E seja esse uma grande mudança que a humanidade precisa fazer para poder perceber, ou pelo menos avaliar onde está. Porque a gente vai desequilibrando, vivendo igual uma caixa caindo, e é esse o dia a dia, né? Que a gente vive efetivamente. É Não isso sei mesmo. se é isso. O que mais? Leio uma frase de um mestre oriental chamado Sri Nisargadatta Maharaj. Desprenda-se de tudo que não deixa sua mente descansar. Renuncie a tudo que perturba a sua paz. Se você quiser paz, mereça. Somente a merecem aqueles que não a perturbam. E aí a grande responsabilidade é nossa, não é do outro. Eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa relação do nervo vago com as conexões. Achei isso tão bonito. E onde nós somos seres, né, sociais e não existe alguma coisa só na individualidade, né? Ficar parada no lugar só respirando. Você pode falar um pouco mais? É um sistema, é uma parte do nosso sistema nervoso autônomo ou automático, que de automático não tem nada que a gente pode controlar mesmo, né? Que foi feito para se conectar. O que é o nervo vago ventral? Como eu me conecto com o outro? É o olho no olho, é o sorriso, é a entonação de voz, é a escuta dessa entonação de voz, é o sorriso, é o desbloquear da face e do pescoço, é o não olhar para trás com rigidez, com medo, que eu fico rígido. É a grande dificuldade, por exemplo, do autista. Existem grandes estudos que tentam correlacionar o autismo com algo do vago ventral, mas que não tem a ver somente com o sistema nervoso, tem a ver com todo um sistema de informação que é o nosso corpo. Por quê? Porque o nervo vago é um nervo que vai para toda a corporeidade. Se o meu intestino não está bem, ele manda sinais via nervo vago de desconexão. Se o meu sistema cardiovascular não está bem, se eu não estou em cardiocoerência, que é outra coisa que a gente estuda e pratica dentro da escola,
eu não vou poder me conectar. Cardiocoerência. Cardiocoerência. Como ficar cardiocoerente? Ou seja, alinhar o traçado energético, o traçado eletrocardiográfico, o traçado do ECG com o EEG, com a frequência cardíaca, com a pressão arterial, com o ritmo respiratório. Isso é cardiocoerência. Se eu não sei nem respirar, não percebo nem como é que meu coração bate, como é que vou só essa batida do coração em cardiocoerência. Bonito, né? E aí vem várias do que é que eu estou me nutrindo no meu dia a dia. Como é que eu estou nutrindo a minha pele? Tem toque. Eu abraço. Eu sou tocado. Eu toco. Eu produzo ocitocina. Como é que é a nutrição do meu sistema digestivo? O que é que está entrando? Que sólido está entrando? Que líquido está entrando? Como é que é a minha nutrição de ar? Qual é a qualidade do ar que eu boto para dentro? Em termos de íon, em termos de prana, em termos de oxigênio, enfim. Qual é a qualidade de emoções que eu boto para dentro? Qual é a qualidade de pensamentos que eu vejo e coloco para dentro? Qual a qualidade de silêncio que eu produzo em mim? Porque se isso tudo estiver organizado, eu vou conseguir me conectar. Mesmo distante e retirado, consigo me conectar. Bonito. Obrigada. Até me Cláudio, emocionei. Não sei se faz sentido, tá? Claro que sim. eu gostaria de contribuir um pouco, depois da fala desse rapaz que falou, que ele falou que é muito difícil chegar nesse silêncio, né? Mas que esse percurso que nós fazemos, com os nossos recursos metodológicos, nós vamos, aos poucos, aprendendo a perceber o que acontece conosco. Então, aprendendo a perceber a minha respiração, aprendendo a perceber como está o meu pé no chão, como está o meu alinhamento, e aos poucos você vai percebendo o seu silêncio, né? Então, é nesse percurso e com os recursos que a gente vai colocando para eles, passo a passo, esse silêncio vai sendo conquistado, né? Porque senão parece uma coisa assim, tão impossível, né? Mas é aos poucos, é a cada passo se apresenta a possibilidade para a gente se aprofundar em nós, né? Então é isso. Exatamente, é plenamente possível. E é por isso que a gente não trabalha com a mente, a gente trabalha com o corpo, porque o corpo-mente, como é algo plenamente integrado, se eu altero a minha mente, eu altero o corpo. Se eu altero o corpo, também altero a mente. Mas é muito mais fácil eu mudar o meu corpo do que eu mudar a minha mente. E um exemplo bastante simples. Só sorriam agora. Sorria. Sem vontade. Sorria. 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 Você pode estar triste, mas sorria. Devo água. Sorria. Você transforma o que está na mente, o que está na emoção. Mas vai dizer para a mente, fica alegre, não pense nisso. Aí que você pensa nisso.
Não pense em macaco. Ferrou, pensou no macaco. Essa é a grande mágica. Trabalhar o corpo para tirar o restante. E não trabalhar o restante para ter saúde física, por exemplo. Trabalhe o corpo. Preste atenção no corpo. Mude o corpo. Silvana. Boa noite, pessoal. Eu não tinha aberto a minha câmera até agora. Tô na cozinha, terminando o meu jantar. E eu acho muito interessante. Eu sou formada pela DEP desde 2005. Me afastei, voltei, enfim. Mas é um caminho que nunca saiu de mim. E quando vocês falam do corpo, né? O corpo ele tem sido uma ferramenta fantástica, porque mesmo estando cozinhando aqui no meio das panelas, foi possível sentir um pouquinho de silêncio, um pouquinho de alegria, de estar junto com esse campo maravilhoso. A minha contribuição é bem básica e que eu falo sempre muito. Já percebeu como que você pega uma sacola e carrega uma sacola? Eu moro num apartamento e eu vivo carregada de sacolas. E muitas vezes eu me pergunto como eu estou carregando essas sacolas. Como eu posso carregar essas sacolas sem sobrecarregar o meu sistema, usando só o que eu tenho que usar naquele momento. Então, são pequenas coisas. No cotissegundo, eu só conhecia daí do cotidiário. Agora é cotissegundo. Cláudio, pelo amor de Deus, você vai me deixar doida. Oh, meu Deus. Mas é isso. É como eu faço. Continuo fazendo as mesmas coisas. Eu continuo na cozinha, eu continuo cozinhando, mas eu posso ter consciência das minhas pernas, de como eu estou fazendo isso, de como eu estou respirando, e isso vai me trazendo um estado de bem-estar que eu não tinha conseguido ainda na vida até conhecer a DEP. A minha janta vai ficar muito boa, tem uma comidinha muito boa aqui. Obrigado pelas suas palavras, obrigado a todo mundo. Bom apetite, Silvana. Ok, gente, era isso que eu queria partilhar com Cláudio, Yolanda, eu queria partilhar com você, quero partilhar com você, né, porque estar na DEP, né, a gente sempre fala assim, né, continuar no grupo, a DEP é um dos recursos para a gente estar nessa qualidade de presença, né, e as pessoas chegam, às vezes, na DEP imaginando que elas vão sair do mundo para poder ficar nelas, né, e a DEP vai ensinando para a gente o estar no mundo e ser no mundo, né? Você estar em você, a gente tem todas as questões, né, de educação, de dia a dia, de crenças, de como o mundo que a gente vive vê a vida, né? E a DEP vai trazendo a gente para esse outro lugar. A gente não deixa de estar no mundo, a gente não deixa de fazer aquilo que a gente tem para fazer como dom, como sustentação, como trabalho, como relacionamento, mas a gente vai aprendendo a ficar com uma outra, a chegar perto de si mesmo, né? A não estar fora, né? Estar dentro dessa grande casa. Eu lembro que no meu trabalho, né, de final de percurso, eu disse que eu tinha ido para São Paulo para voltar para casa, né? E é exatamente essa sensação que eu tenho, né? Que a DEP proporciona isso, que a gente consegue voltar para nossa casa, né? Isso mesmo. Gratidão. Mais alguém? Eu queria só falar uma coisa em função de. Eu também estou voltando agora, estou participando do ICEDEP São Paulo, e estou muito grata, inclusive, de fazer parte de novo desse lugar. E aí, o que eu percebo que no ensinamento da metodologia da DEP, ela faz um entendimento muito bom para todos.
porque passa pelo corpo, passa pelo respirar, pelo sentir, sabe? É uma coisa assim muito bonita de ver. A teoria tem uma base, né? Mas quem é muito mental gosta também de escrever no caderninho, mas a vivência, né? Alguma coisa assim muito rica. A gente acabou de ter uma classe de semana que foi muito bonita, foi muito sentida, né? Por todos. E eu fico impressionada de ver. Eu acho que tem uma linguagem bem, parabéns, viu, Aida? Universal, assim, alguma coisa que a gente pode levar para qualquer canto do mundo. Obrigada, era só um testemunho. Gratidão, Lisete. Vera, o áudio. Microfone, Vera. O áudio. Está fechado, Vera. Você Pronto. consegue. É que eu estou no celular e está meio difícil para mim, e eu levanto a mão, abaixo a mão. Esse processo que eu pude perceber em mim foi a cada porque a DEP é uma vivência, né? Uma vivência de dentro para fora, não tem como. Foi descobrir os recursos do meu corpo, né? Esse vaso sagrado que ele falou tanto, que a escola sempre fala, ida, teda. Então, foi descobrir que esse corpo tem tantos recursos que a gente não faz ideia. Então, a escola, através da vivência, nos dá essa observação, essa percepção, esse sentir, né? E eu faço essa imagem assim de que quando a gente entra na escola, sem ter um caminho, né, de busca, é como se eu olhasse no espelho e visse a minha imagem nebulosa e não me vejo nitidamente, não é? Quando eu fiz esse percurso, essa imagem começou a ficar mais clara, ficou mais nítida. Comecei a me perceber mais, me observar mais, né? E o corpo hoje me dá muitas dicas se eu estou num movimento não legal, se eu estou num hábito que me faz bem para ele, né? Num condicionamento. Então, eu tenho mais percepção do meu corpo e, principalmente, uma parte do corpo que é mais vulnerável, que me chama mais atenção no processo. Não tem como, é vivência, né? É ali estar presente consigo mesmo, nesse campo, com as pessoas. É um movimento, assim, muito, muito forte. Por isso que a DEP, ela é presencial. Essa é a minha contribuição. E essa questão do sistema nervoso, né, é que sempre daí da trazem, é uma coisa assim fantástica você poder ativar o parasimpático, o seu simpático está muito acelerado, ou não ficar nenhum, não ficar no outro, ficar num espaço onde eu quero ser simpático, quero ser parasimpática, quando eu fico num caminho assim do meio. Então a escola é um caminho do meio. Né? Não tem que definir que eu sou simpática, eu sou parasimpática, mas que eu posso, assim, com esses recursos, ativar na situação que eu me encontro. Esse é um grande ganho que eu tive e que eu levo isso para o consultório, levo isso para os cursos, para a vida. Obrigada, Cláudia. Gratidão, querido. Fatinha. O áudio, Fatinha. Ok. Então, eu queria dar meu depoimento também, que eu sou jurássica da DEP, né? Sou aqui de Salvador, do Colegiado de Salvador. Então, estou também com Vera Montano coordenando Rondônia. E eu me divirto de ver quantos alunos que já vieram de trocentas outras formações, pessoas que são bem do mental, da área de direito, promotor, advogada, né? E que eles dizem assim: nossa, eu não sei como é que algo tão sutil pode oferecer transformações tão grandes. E olha que a gente está lá na 11ª classe, né? Então, assim, eu sou... E veja, assim, o quanto essa escola é vanguardista, porque nem se falava agora quanto se fala de neurologia, de sistema nervoso, e a DEP tem esse nome muito apropriado, Dinâmica Energética do Psiquismo, pela vanguarda que ela mantém nesse setor acadêmico, de crescimento, enfim.
Eu sou muito agradecida, eu digo até assim como diz antes de Cristo, depois de Cristo, eu digo é Fátima antes da DEP e depois da DEP. Acho que Agradeço todos muitíssimo, nós. Aida. Pois é. Obrigada, querido, e muito obrigada, viu, pela sua explanação. Foi uma maravilha e obrigada pela presença de vocês também. Vanessa, Cláudia, quero Oi, Vanessa. aproveitar para falar que tudo isso que a gente está falando aqui, dessa construção desses passos, a DEP é uma escola iniciática. São 20 passos para a gente começar a se desprendendo aos poucos. Não é um processo rápido, é um começo, são 20 passos para a gente aprofundar nesse processo e conseguir realmente sentir ele no nosso corpo de alguma forma. E isso reverbera em outros lugares, inclusive, ao Paulo que estava falando, a gente tem classe que fala sobre a DEP e as organizações, a DEP e a educação. São passos que a gente vai construindo dentro da gente e realmente é o antes e o depois da DEP. É maravilhoso. Quero agradecer a todos os depianos que estão aqui ancorando esse campo. Muito bom estar aqui, gente. Essa é a minha contribuição. Obrigada. É o AD e o DD, né? Antes DEP, depois DEP. Aida. É uma alegria, né? Para mim, que estou aqui no final da minha caminhada, eu tenho uma alegria muito grande. Primeiro, rever pessoas que eu já via anos atrás fazendo a caminhada. E segundo, saber que uma coisa tão simples, que foi um amálgama tão construído sem a nossa intenção de construir, ele foi se construindo. Então, é uma alegria, é uma alegria. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, sabe? Eu tenho visto a DEP se espalhando silenciosamente, misteriosamente, vai parar lá em Rondônia, lá em Florianópolis, aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, nossa, em Belém do Pará. É uma coisa fantástica. E é uma coisa que ajuda no crescimento contínuo, porque é uma metodologia simples, possível da gente usar na nossa vida, como ela disse, que eu uso a palavra cotidiária, porque eu acho que cotidiano é de ano em ano, e a gente precisa estar atento na nossa presença, na nossa respiração, no nosso sentimento, cotidianamente. E a DEP nos ensina isso. E se a gente realmente assume esse processo, eu falo por mim próprio, a gente, a gente segue sem grandes esforços, né? Sou muito agradecida. Hoje tenho agradecimento a cada lugar que está assumindo a responsabilidade de abrir uma turma. As pessoas nem sabem o que estão fazendo, na verdade. Elas estão comprando um cachorrinho bonitinho que vai virar um grande fila depois, domesticado. E eu fico muito feliz de ver isso. Estou muito agradecida à equipe do Rio, de São Paulo, de Minas, de cada lugar que assume isso com tanta dedicação. O Grupo da Bahia, que é um dos grupos mais antigos da DEP, a Fátima tem 35 anos de DEP, né? Não é brincadeira, não. E ela continua batalhando, achando que tem que fazer, que aquilo é a vida dela. Então, eu tenho muita alegria. E quero agradecer a você por estar dando esse grande suporte que você tem dado a cada lugar, com a sua sabedoria, a sua simplicidade. Muito, muito agradecida.
Você nem sabe o quanto eu sou agradecida a você, né? Depois eu quero falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente faz nas obras sociais da ADEP, né? Que eu acho que é preciso que aquilo que a gente aprende para a gente bote em prática no mundo, na vida cotidiana, né? Gratidão, Aida. Rio Aberto, se apresente. Rio Rio Aberto, São Paulo. Aberto, Rio Aberto é da segunda turma de São Paulo. Maristela. Maristela? Desculpe, eu não Prazer, troquei o Maristela. título. Desculpe, eu não troquei o título. Não reparei. Eu só queria mencionar, entre tantas coisas que poderia dizer sobre a DEP, sobre o que a DEP contribuiu para mim. Eu sou dos anos 90 na DEP. É que eu me transformei a partir da DEP e do Rio Aberto, que também se juntam na sua proposta, eu me transformei num termômetro vivo. Hoje em dia eu sou um termômetro de carne e osso. O meu corpo tem um grau de sensibilidade sensorial que eu nunca imaginei que aconteceria. E foram estas práticas que me permitem contar com o corpo, com a energia expressa no corpo, para perceber o que se passa. O que se passa comigo e o que se passa com quem está comigo naquele momento. E isso eu devo à percepção da consciência de si, especialmente que a DEP desenvolveu em mim. E também Rio Aberto, mas a consciência em si vem principalmente das práticas da DEP. E eu sou grata, evidentemente, a Ida, a Teda e a toda a comunidade da DEP. E ainda estendo a gratidão ao que os meus filhos aproveitaram, por exemplo, fazendo a criança ferida, e além de mim mesma, e aquele trabalho com os homens que o Rino faz tão bem, e que foi revolucionário para o meu filho, e que são desdobramentos das ideias mães que a DEP traz nas suas práticas. E obrigada. Gratidão, Maristela. Vera. É muito importante eu dizer que todo o trabalho aqui em São Paulo, eu sempre ouvi assim, da TEDA, que era onde eu tinha mais contato aqui em São Paulo, dizer a metodologia é para multiplicar. Então, eu levei muito isso na área social. Trabalho com um grupo de jovens para o mercado de trabalho, como que eles podem enfrentar o mercado. Então, eu levo a metodologia de uma forma mais simples para estes jovens. Já levei para algumas UBAs aqui em São Paulo, no trabalho das pessoas que trabalham em comunidade. Então, sempre assim, multiplica. E na social eu tenho multiplicado muito, né? Então, é um grande ganho que a sociedade tem com essa multiplicação da metodologia, adaptando a cada espaço, a cada grupo de pessoas. Isso é fantástico. Obrigada. Alguém perguntou se vai ter turma em Fortaleza? Vai sim, começa em abril. Cláudio, estamos em quantas licenciadas agora? São Paulo, Bahia, Distrito Federal, Ceará, Belo Horizonte, Belém, Pernambuco, estou em ordem cronológica, Pará, Rondônia, CEDEP Sul, Santa Catarina e agora Rio de Janeiro. Já tivemos no Rio Grande do Norte uma turma só, e já tivemos em Alagoas, se eu não me engano, 4 ou 5 turmas.
E Buenos Aires, 4 E turmas. Buenos Aires. Buenos Aires. Com perspectivas de ir para Palmas, Tocantins e para Portugal. Fatinha. Então, eu quero lhe apresentar de outro lugar, dizer às pessoas que estão me vendo que você é um só na tela, mas na ação se desdobra em 20, em 100. E a outra coisa, eu queria comentar com quem está chegando, é a plasticidade da DEP. Eu faço grupos que eu chamo de DEP social, com os serventes, encanadores, pintores e porteiros do condomínio que eu moro. E eles adoram quando eu faço quinzenal, quando eu deixo fazer uma quinzena. E Kede, um diz, olha, eu cuido do jardim com outro nível de consciência. O outro diz assim, olha, aquelas aulas da senhora estão servindo até para meus vizinhos, que não é aula, eu faço fazendo dinâmica, né? Aí outro dia um disse assim, olha, sabe o que é que eu descobri com as aulas da senhora? Que eu não sabia escutar minha mulher, eu só julgava. E nós estávamos separados e eu fui pedir desculpa e estamos juntos de novo. E eu acho assim fantástica essa escola por isso, porque ela chega bem a qualquer pessoa, a qualquer grupo. Obrigada. Maravilha, querida. Então, falando do social, né? Desde 1900, não, 1900? Desde 1996, 97, a gente tem em Ravenna um trabalho chamado Centro de Associação Cultural Sachica. E o Sachica trabalha com jovens, com crianças, adolescentes, que dão bastante trabalho. Temos atualmente também uma abertura para a terceira idade, porque, como é uma cidadezinha muito pequena no interior de Minas, a comunidade idosa fica alijada, né, de qualquer coisa, eles não têm o que fazer. E lá a velhice começa muito cedo mesmo. Às vezes a pessoa não tem nem 70 anos, 60 e poucos anos, já é considerado idoso. E esse trabalho hoje está sendo divulgado aqui no Brasil bastante, porque nós moramos, trabalhamos e desenvolvemos o trabalho num sítio alugado. E o senhor, que também é bastante idoso, praticamente da minha idade, resolveu colocar isso À venda. à venda, né? Porque ele está organizando a vida dele para poder desencarnar em paz. Ou pelo menos o mais em paz que a gente pode. E então eu estou aproveitando para falar isso, porque eu já mandei para muita gente mesmo esse convite para nos ajudar, e reitero aqui esse convite, para que a gente possa, em termos de pensamento, sentimento, ideal e contribuições físicas, financeiras, levantar a quantia necessária para adquirirmos o pedaço que nós trabalhamos no sítio. Eu sou muito agradecida a todos que já contribuíram e estão trabalhando espiritualmente e mentalmente nessa resolução. Essa palestra, além de ser uma divulgação do ICEDEP Rio de Janeiro, quero que vocês me autorizem a colocar ela como mais uma palestra de divulgação do trabalho do Sachica. Muito agradecida. Obrigado, Cláudio. O seu trabalho foi muito bonito mesmo. Simples e bonito. Bem completo. A gente poderia encerrar eu, fazendo um exercício simples, né? Se ninguém quiser mais se pronunciar. O que você acha, eu Laura? queria só, ficar ótimo, eu queria só pedir para alguém mutar, eu acho que tem algum microfone aberto. A outra coisa é,
segundo as meninas, eu não estou conseguindo digitar na mensagem, no chat, colocar o @Centro Cultural Sachica, né? Para quem quiser encontrar também no Instagram, já, tá, Ida? Porque aí lá também tem os caminhos de doação, mostra o trabalho, né? Tem vídeos super bonitos, tem a criançada aprendendo, né? São pais, são crianças, são adolescentes, são várias oficinas, o trabalho, o espaço é lindo. Então, quem quiser no Instagram é Centro Cultural Sachica, tá? E aí lá tem os caminhos também de doação, os projetos, quem quiser também ajudar e participar. E sim, Aida, claro, assim que a gente tiver organizado essa palestra, ela entra, né, a gente partilha e vai ser muito bom a gente poder ter a fala do Cláudio, esse encontro bonito de tantas gerações da DEP, né, para a gente poder divulgar. Tá ótimo. Você está com o microfone fechado. Essa fala é excelente, né? Então, agora eu vou pedir ao Mário, que está aí gravando tudo, para ele organizar para que ela possa ir para o YouTube, né? Sim, está sendo Parabéns. gravado e tem muitos testemunhos bonitos aqui que realmente vai para o YouTube. Parabéns, Yolanda, você e toda a sua equipe, a Vanessa, a todos que estão trabalhando no Rio. Afinal, finalmente, o Rio ganha uma ICEDEP também. Sim, aí da gente está gestando assim, Vanessa, Márcia, Silvia, né? E tem Silvia. muitas pessoas depianas que estão assim, quando é que começa, como é que vai ser, de que forma é que a gente pode estar na parceria. Então, esse é um campo que quer entrar aqui na terceira dimensão para poder sustentar todas essas outras dimensões que a DEP tem. A gente agradece profundamente a presença de vocês. E, Cláudia, fica aí na tua mão esse fechamento, esse alinhamento para a gente poder seguir e que a gente possa trazer, né, mais essa dimensão de materialidade e corporificação da DEP. Gratidão, Aida, gratidão imensa. Gratidão, Cláudia. Cláudio, você está com o microfone mutado, querido. Gratidão por essa presença. Mobilizar o pescoço lentamente para frente. Deixa a cabeça cair. Lentamente para trás. Deixa a cabeça cair lá atrás. Abre a boca. Para frente novamente. Vai relaxando o rosto. Relaxando a mímica facial. E esboçando um discreto sorriso. Centraliza a cabeça. Aí, flete para um lado. Relaxa o rosto. Flete para o outro. Outro lado. Aí solta todo o ar. Para o outro. Aí. Centraliza a cabeça. Aí torce o pescoço para um lado. Sem tensionar. Relaxa o rosto. Para o outro. Aí, à medida que você vai distensionando, vai aumentando a irrigação lá para o núcleo do nervo vago,
para o outro lado. E aí você vai perceber um bocejo, aumenta a salivação, você deglute, você suspira, centraliza a cabeça. Só o canto do olho estira para o máximo para a direita, sem mexer o pescoço. Fecha os olhos. Sustenta no máximo, olhando para a direita de olho fechado. Sustenta lá. Até algum sinal do nervo vago, que pode ser um bocejo, pode ser um pigarro, pode ser uma deglutição, pode ser um suspiro, aparecer. Se aparecer, você volta de olhos fechados, o seu olhar para frente. Se não aparecer, fica do lado direito. Fica lá. Pelo menos 60 segundos. Aí traz lentamente seu olhar de olhos fechados para frente. E vai olhar para o lado esquerdo agora. Só olhar o pescoço para frente. E mantém o olhar do lado esquerdo até algum sinal de disparo do nervo vago vir. Pode ser um bocejo, deglutição, suspiro, pigarro. Quando aparecer o sinal, você centraliza o olhar novamente. Volta a olhar para frente, de olhos fechados, só solta o ar lenta e profundamente. Esvazia. Inspira, no seu tempo. Expira lentamente, como se estivesse apagando uma vela. Quando esvaziar todo o ar, só fica com o pulmão vazio. Sem pressa de inspirar novamente. Até que algo inspire em você e você acompanhe. Acompanha a inspiração e solta de novo. E fica sem ar. Vazio, em silêncio. Até algo inspirar você novamente. Aí você solta o ar e fica lá. Até que na próxima inspiração você segue e abre os olhos. E sustenta o olhar para cada uma que está aqui presente, demonstrando a partir do seu coração a gratidão por esse momento, a gratidão pela conexão, a gratidão pela vida, a gratidão pelo respirar, pelo inspirar. Só gratidão. Boa noite, gente. Boa noite, Cláudio. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada mesmo. Gratidão, Cláudio, Aida e todos os participantes, a equipe do Rio de Janeiro. Boa noite, gratidão. Gratidão, Aida, também.
Gratidão a todos. Gratidão. Gratidão, pessoal. Gratidão. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite, gente Boa querida. noite. Gratidão. Até a Obrigada. próxima. A gente se encontra mais. Obrigada. Boa noite, gratidão. Gratidão e bons sonhos. Ei. Tchau, tchau, gente.